Já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos resgatou da lei do pecado e da morte. Por isso podemos dizer como o apóstolo Paulo: nada pode nos separar do teu amor, nem coisas do presente, nem do passado, nem do porvir, nem qualquer criatura, nem pecado, nem qualquer conjuntura pode separar o povo do Senhor do seu povo. Nós queremos te agradecer porque, ó Deus, o muro da inimizade foi derrubado com o sangue de Cristo Jesus. E aqueles que estávamos longe, ó Deus, nós todos que estávamos mortos e longe, Deus, fomos aproximados. O escrito de dívida foi rasgado e, ó Deus, o perdão foi concedido de maneira gratuita. Nós oramos também nesse instante, ó Deus, não apenas pelo perdão dos nossos pecados, mas também, ó Deus, pela vida da família da Dona Eneida, que está enlutada, que está entristecida, que necessita da tua consolação, do enxugar dos olhos toda lágrima. Abençoe essa família, sustente, ó Deus, também visites, ó Deus, os enfermos e os necessitados da tua igreja. É a nossa oração, em nome de Jesus, que nos ensinou como família da fé, orarmos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Preparando agora para o momento do ofertório, pediria aos irmãos que, mesmo assentados, com toda a reverência, abrissem suas Bíblias no Salmo número 92. Vamos fazer a leitura responsiva dos versículos de 1 a 5. Salmo 92, leitura responsiva de 1 a 5. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Todos juntos. Quão grande, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Os irmãos que talvez estejam mais atentos podem ver que houve aqui uma substituição. Estou hoje representando o presbítero Cláudio Martins, assim como gentilmente o presbítero Adalto me substituiu na semana passada aqui no púlpito. Muitas vezes uma substituição é necessária, seja por uma impossibilidade nos fez. Nós estávamos impossibilitados de retornarmos à convivência de Deus e estávamos mortos. E aí Jesus veio e nos substituiu, né, no seu sacrifício e na morte, fazendo com que assim nós tivéssemos o nosso caminho na terra, o seu trabalho como homem, mas também foi aos céus nos preparar moradas, né, e nos deixou novamente com a responsabilidade de substituí-lo aqui na terra. Hoje, o papel de conduzir toda a pregação do Evangelho, de trazer novas pessoas ao conhecimento e ao convívio de Cristo, é nós. Estamos aqui substituindo, fazendo o papel que Jesus fez enquanto esteve aqui na terra. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. E isso diz respeito também a tudo aquilo que é terreno, né? Deus poderia, se Ele quisesse, fazer um crédito enorme na nossa conta bancária da igreja, né? E nós teríamos aí recursos inesgotáveis para fazer todo o trabalho. Mas não é assim que Ele quer. Nós estamos aqui para fazer isso e é dessa forma que nós temos que trazer a nossa contribuição regular de dízimo. Às vezes, quando somos chamados ou tocados, né, no coração, fazemos a nossa oferta adicional, seja por qual motivo Deus tocou no teu coração. Então vamos cantar hoje o hino de número 26, enquanto os nossos diáconos vão passar para recolher os dízimos e as ofertas daqueles que prepararam para hoje. Os nossos visitantes não se constranjam, porque esse é um compromisso
dos membros da nossa igreja, mas se você quiser participar, também será muito bem-vindo. As crianças podem vir aqui à frente e vamos orar também para o trabalho especial delas. Quão grandioso és tu, Senhor, quão grandiosas são as tuas obras, Senhor Deus. Te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor criou, pela nossa vida, Senhor Deus, pelo seu plano que o Senhor fez, criou e nos fez individualmente, Senhor Deus. Obrigado também, Senhor Deus, porque apesar da nossa rebeldia, apesar do nosso pecado, Senhor Deus, mesmo assim o Senhor nos ama e o Senhor nos abre o caminho da salvação, Pai. Te pedimos que o Senhor abençoe agora a mensagem que vamos ter, Senhor Deus, tanto aqui dentro no espaço de adoração, mas também, Senhor Deus, para essas crianças, Senhor Deus, que elas já venham a crescer, sabendo, conhecendo, Senhor Deus, o Teu Evangelho e da Tua Palavra, e que possam, na idade adequada, vir a conseguir, Senhor Deus, de uma forma muito bonita, Senhor Deus, também transmitir esse Evangelho maravilhoso para aqueles que conhecerem, Pai. Te agradecemos por esses dízimos e essas ofertas que aqui foram depositadas, Senhor Deus.
porque elas não têm nos faltado. Que o Senhor dê sabedoria ao conselho, à junta diaconal e a todas as entidades, Senhor Deus, que vão usar, Senhor Deus, esse dinheiro, esses recursos no investimento na tua obra. Que tudo aquilo que seja feito, Pai, seja o teu plano, seja para a tua honra e glória, Senhor. Te agradecemos por tudo mais uma vez em nome de Jesus, Senhor. Amém. Pode se sentar. Pregar embalado por baia é outra coisa, né? O pregador não tem desculpa. Mas antes da leitura que vai dirigir a nossa reflexão, eu queria dar 3 avisos. O primeiro deles, o presbítero Nascimento está com as fotos do encontro de casais do mês de setembro. Então, os interessados, por favor, procurem com ele. Está em exposição, está na sua mão. Na sua mão. Então, procure com ele. Tem fotos lindas de você, porque ele fez Photoshop, evidentemente. Senão não dava. O segundo recado é que o Oxigênio está com seus produtos deliciosos lá fora. Ajude a abençoar o trabalho missionário de oxigênio que vai ser feito em janeiro, lá no Amazonas. Essa semana foram adquiridas as passagens, tudo está sendo encaminhado e você leva coisa gostosa para comer e abençoa o Ministério de Missões. A terceira e última informação está no boletim. Nesta semana nós teremos a reunião extraordinária do Supremo Concílio da nossa igreja. Não conseguimos esgotar a pauta em julho
e foi convocado desde lá então para esta semana. A reunião acontecerá lá em Aracruz, no norte do Espírito Santo, no SESC, uma estrutura muito apreciável, mas será uma reunião bastante intensa, pesada, difícil, especialmente a Secretaria Executiva, que está sob a minha responsabilidade, tem a missão de tocar a reunião. Então eu peço as orações dos irmãos pelo nosso trabalho, pelo trabalho do Supremo Concílio, e que ao final de todo trabalho Deus seja glorificado e a igreja possa continuar a avançar conforme a vontade de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho conforme Lucas, capítulo 5, versos 17 a 26. Lucas 5, 17 a 26. O reverendo Carlos tem se especializado em Marcos, né? Tem dado o curso nosso lá de Marcos e vez por outra ele prega aqui também em Marcos. É o segundo culto que eu estou pregando hoje, é a segunda vez que eu prego em Lucas, né? Mas é uma coincidência. Lucas 5, 17 a 26 diz assim a palavra de Deus: Ora, aconteceu que num daqueles dias Jesus estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: Hoje vimos prodígios. Curva a sua fronte, vamos orar mais uma vez. Fale com o Senhor o seu desejo de ser instruído, de receber não apenas uma informação, mas uma palavra que alcance as necessidades do seu coração. O Senhor prontamente atenderá a sua súplica. Pai, ouve a nossa oração quando estamos com a palavra do Senhor aberta, lida, quando vamos meditar nela. Ela é vida, ela é o poder de Deus para a nossa salvação. Ela é o Evangelho, a boa nova. Ela é a instrução do Senhor aos nossos corações. Ela é o instrumento do Teu Espírito para proporcionar aos nossos corações o entendimento da Tua vontade. Faze, ó Deus, a Tua obra nesta hora. Toma esse Teu instrumento falho, simples, mas que se torna agora o pregoeiro das Escrituras, e abre o coração de cada um de nós, para termos não só a compreensão, mas o desejo profundo de viver o que o Senhor recomenda. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Ainda no primeiro verso que lemos, encontramos esta informação de que Jesus estava ensinando. Talvez, com certeza, não estava como eu aqui no púlpito, em pé, e o auditório acomodado na sua poltrona, com equipamento de microfone. Provavelmente estavam assentados, fazendo semicírculos, e ali estava o Senhor ensinando. Mas no mesmo versículo, no final, se diz: e o poder do Senhor estava com ele para curar. Ensino e cura eram duas marcas indistintas no ministério de Cristo. Afirmar
que uma era mais importante do que a outra, é passar ao largo do exercício ministerial do Senhor Jesus. Seu ensino tinha como conteúdo central o reino de Deus. A cura que ele operava sobre os homens visava tornar o reino concreto, verdadeiro. Alguém que era objeto de um saramento, de um ouvido que agora começava a escutar quando não ouvia antes, de uma boca que passava a falar quando não falava antes, transmitia àquele que recebia a bênção, os seus que estavam ao redor, aos que tomavam conhecimento da matéria, que o reino não era um discurso, que o reino não era uma conversa, que o reino era de verdade. A cura se operava tanto no corpo como na mente das pessoas. Envolvia a melhora física como também a emocional. E nós podemos, por extensão, dizer que tal cura era também dos relacionamentos e dos objetivos de vida. Uma pessoa que agora tinha novos horizontes, novos alvos, uma nova perspectiva na vida. Por outro lado, a ministração da palavra não tinha por meta apenas uma teologização da doutrina, e sim um conteúdo doutrinário que desse embasamento à fé. Esta fé que é tão simples, esta fé que nos dá aquela convicção de dizer com toda a força da nossa alma: sim, eu creio. Agora eu quero entender melhor esta fé. Aqueles que querem primeiro entender melhor para crer, ainda não descobriram que precisam primeiro crer, porque é isto que vai habilitar a sua compreensão ou a racionalidade da fé. O ensino ministrado trazia como demanda, efetivamente, a assistência ao povo, um povo tão carente, um povo desprovido de recursos, um povo que precisava de uma ação miraculosa. Mas uma vez curado esse povo, encerrava-se sempre algum tipo de doutrinação, de ensino. Não era apenas um correr para atendimento de coisas imediatas, mas uma percepção de coisas que iam para além da própria existência real. Assim como desta forma, como quando lemos na narrativa de Lucas, que Jesus de um lado estava ensinando e ao mesmo tempo apto para operar milagres e cura, vem ao nosso coração a clara noção de um evangelho completo, de um evangelho pleno, de um evangelho integral para o homem inteiro, para o homem completo. Não é um evangelho estanque, não é um evangelho que ora trilha por este segmento, ora por este outro, ora acode o homem numa das suas necessidades, mas não necessariamente nas demais. Não, é um evangelho integral para o homem inteiro. Eu creio que, tendo por meta esta mensagem central da nossa reflexão, nós podemos extrair algumas lições preciosas à luz desta passagem, e é o que queremos expor nesta hora. E a primeira coisa que nós vamos aprender é que o evangelho integral para o homem inteiro proclama a notícia mais alvissareira possível, qual seja, há perdão para o homem em Cristo. Esta é a melhor notícia. Esta é a boa nova. Este é o evangelho em essência. Observemos bem, meus irmãos. Vamos um pouquinho mais à frente fazer algum destaque sobre a forma como o paralítico chegou até Jesus, mas indiscutivelmente o esforço foi grande, colocar o paralítico na presença de Jesus, e estando ele diante de Jesus, o que é que se poderia esperar, já que tantas outras vezes Jesus havia destampado os ouvidos do surdo, destampado a boca do mudo, trazido vista ao cego? Ora, o sujeito queria ser curado, evidentemente. E exatamente naquele ponto em que Jesus tem o paralítico diante de si, o paralítico está diante de Jesus, Jesus se dirige a ele nestes termos: homem, estão perdoados os teus pecados. Que frustração, que decepção.
dizer que os pecados dele estão perdoados. O homem precisa levantar, o homem precisa ir para casa, o homem precisa tomar um novo rumo de vida, e Jesus vem com essa história: perdoados estão os teus pecados. As pessoas devem ter ficado assim: meu Deus, mas todo esse esforço para Jesus dizer: perdoados estão os teus pecados. Sabe por que Jesus disse isso? Porque a grande doença da humanidade não é a paralisia dos membros inferiores, não é a AIDS, não é o ebola, não é o câncer em qualquer um dos órgãos, não são doenças cardiorrespiratórias. A grande doença da humanidade chama-se pecado. E ela é não apenas grande, enorme, ela é fatal e prontamente fatal. Ninguém pode ser inoculado por um vírus, uma bactéria, e isto vai trazer a doença, e isto vai trazer os sintomas desconfortáveis para o homem. Algumas pessoas são portadores do HIV anos, se não décadas a fio, e sequer manifestam a doença no final das contas. Estas enfermidades têm essa faculdade no organismo do homem, que pelos seus anticorpos conseguem ficar ali se debatendo e lutando e batalhando, e é por isso que às vezes de algumas doenças as pessoas demoram muito para morrer. O pecado entra no coração do homem e mata ele na hora. Foi assim que a narrativa bíblica nos ensinou. Tudo fez Deus perfeito, avaliou como muito bom. Quando criou o homem e mulher os criou, a avaliação então foi excepcional. E nós vamos então virando as primeiras páginas da Bíblia e de repente nos deparamos com Gênesis 3, quando o pecado entrou no mundo e por ele a morte. O apóstolo Paulo, quando retoma esse tema na carta aos Romanos, é extremamente enfático, e ele diz com todas as letras para quem quiser saber: o pecado entrou no mundo e com ele a morte. Todos morreram. Por isso Jesus foi ao ponto, não deixando de ver uma necessidade imediata, uma necessidade que, sendo atendida, mudaria muito a trajetória terreal daquele homem paralítico, mas ele enxergou o maior problema dele, como era o problema de todos os demais que estavam ali. A grande doença é o pecado, que carcome o homem de dentro para fora, que altera o seu modo de pensar e de viver, que introduz uma natureza torpe no homem. Por isso que nós sempre dizemos: nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. É a nossa natureza. Feliz o crente em quem foi incutida a natureza divina, e agora há uma luta, uma batalha espiritual, e é na medida em que a natureza divina domina o coração do homem, e é na medida em que o Espírito vai planificando o nosso ser, o pecado não tem mais domínio sobre nós, diz a palavra de Deus. Mas a batalha é renhida. Mas e o não crente? O não crente está à mercê dessa torpe natureza que foi incutida nele. Por isso, este evangelho integral, que é para o homem inteiro, proclama a notícia mais desejada. Proclama aquela informação que a gente liga a este meio de comunicação, aquele outro, pergunta para as pessoas, e aí já saiu, já tem a cura, já tem a solução, já tem o resultado. O evangelho diz: já tem. Jesus, pela obra maravilhosa que realizou na cruz do Calvário, e várias vezes ao longo deste culto nós viemos pontuando isso, do perdão dos pecados. O ouvido do Senhor não está surdo que não possa ouvir, a mão do Senhor não está recolhida que não possa acolher. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E muito bem lembrado pelo reverendo Orlandi, quando hoje se comemora o jubileu de prata da queda do muro de Berlim, nós temos que comemorar todos os dias que a parede de separação, a inimizade que nós criamos contra Deus e por força de consequência uns contra os outros e conosco mesmo, foi derrubada por Jesus Cristo, quando na cruz do Calvário ele morreu pelos nossos pecados. Ele derramou o seu precioso sangue que nos purifica de todos os pecados. A consciência dessa nossa condição de pecadores
produz arrependimento e a certeza da graça de Deus recebida pela fé são a essência do Evangelho. Isto cremos, isto vivemos, isto proclamamos, isto anunciamos. E é este Evangelho integral, este Evangelho todo, este Evangelho pleno para o homem inteiro que nós noticiamos, que nós proclamamos. Por isso Jesus não se desviou do alvo, volveu a sua atenção para aquele paralítico e primeiro de tudo disse: perdoados estão os teus pecados. Antes de avançar na reflexão, eu quero dizer a mesma coisa para você, que graças a Deus pode se firmar sobre os seus artelhos, você pode tomar os seus braços e abraçar os irmãos, você está ouvindo bem, ou mais ou menos com o aparelho que seja, você não tem nenhum problema de ordem física que impeça você de estar aqui agora atento ao que eu estou dizendo. Eu quero dizer para você, como Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. Esta é a notícia mais importante para todos nós, porque se nós não absorvemos esta mensagem, nós teremos dificuldade de perdoar uns aos outros. Se nós não compreendemos o alcance do perdão de Deus para a nossa vida, nós não teremos uma vida nova em Cristo Jesus. Mas há uma segunda lição nesta passagem que eu quero trazer para nós também. É que o Evangelho integral para o homem inteiro não apenas proclama a notícia mais alvissareira de que há perdão para o homem em Cristo, mas também lembra que todo empenho para levar alguém a Cristo não será baldado. Todo empenho que nós pudermos fazer para transmitir essa mesma notícia, para conduzirmos alguém aos pés do Senhor, para que esta pessoa também conheça que em Cristo há a solução para a verdadeira doença do pecado, o nosso esforço não será em vão. O texto bíblico beira a comicidade, né? Os amigos chegaram muito eufóricos com aquele seu colega paralítico e se depararam com a impossibilidade de poder chegar à presença de Jesus. A casa não era grande, uma multidão cercava ali, e eles disseram: não, nós vamos dar um jeito. E foram, eu fico imaginando eles montando nas costas dos outros, e chegaram lá em cima no pavimento superior, e abriram o telhado, e foram escorregando o homem. Imagine toda esta cena, vai cair, não vai cair, meu Deus do céu, como é que vai acontecer isso? Um esforço tremendo, fizeram arte para levar a cabo a sua missão. Que esforços nós temos empreendido para levar pessoas conhecidas ou não a Cristo? Qual o grau do nosso empenho? Um convitezinho de quando em vez para a pessoa vir ao culto na igreja, um folhetinho distribuído assim timidamente, né? A gente fala: se você puder depois você dá uma lidinha, né? Mas não se esforce muito, se tiver um tempinho assim, um intervalo, né? Uma oferta missionária para enviar alguém em nosso lugar. Eu não vou, mas eu vou botar um dinheirinho no envelope verde para mandar alguém. Ou o nosso esforço tem sido um pouco maior, do tipo uma oração continuadamente, em prol da conversão de um amigo até que ele se converta. George Miller, um homem que ficou conhecido por duas áreas excepcionais: o trabalho de ação social, tirou tantos meninos da rua, e a vida de oração. Ele orou 50 anos pela vida de 5 amigos dele. Um amigo seu converteu-se quando ele já fazia quase 50 anos que estava orando por esse amigo. Um outro amigo converteu-se no ano em que ele morreu. Os outros 3 só se converteram depois que ele morreu. Mas ele foi incansável na oração por aqueles 5 amigos. Evidentemente que ele orou por muitas outras pessoas. Então só estou dando exemplo da perseverança na oração em prol de alguém. Um empenho para levar alguém a Cristo. Uma disposição para ir onde a pessoa se encontra, e não a gente ficar esperando que o peixe venha para a nossa rede. E pescar lá no mar alto. Quem quer grandes resultados tem que jogar a rede ao largo, e não timidamente na beira da praia. Um total desprendimento de si para alcançar este objetivo.
apenas para motivar o nosso empenho mais relevante, quem sabe. A palavra de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, primeira carta. Meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Acordar cedo para vir na igreja, passar antes na casa de um amigo para trazê-lo ao culto, vir no trabalho vespertino, ir nas reuniões semanais, esse trabalho não é vão. Mesmo que você não veja o resultado imediatamente, mesmo que aquela contribuição que você dá, você não possa agora tangenciar o seu resultado concreto, pode saber, à luz da palavra de Deus, não é vão esse trabalho. Ter que subir ao eirado, destelhar a casa, trazer o paralítico à presença do Senhor para ele ouvir a mensagem que os pecados dele estão perdoados, vale todo este esforço. Terceira lição do Evangelho integral para o homem inteiro é que ele pode encontrar resistência, muitas vezes, onde a gente menos espera. É interessante na narrativa desse texto que Jesus está ensinando, Jesus está com uma seleta, a plateia ali formada especialmente por fariseus, por mestres da lei. Então eu imagino que Jesus recepcionou esta gente na sua própria casa em Cafarnaum, eles estavam lá dentro, a multidão é que ficou de fora. Pois é, uma obra como esta, em que o próprio mestre tinha diante de si a nata teológica de Israel naquele tempo. O povo que entendia de Bíblia, Bíblia entendida naquele tempo, apenas as escrituras do Velho Testamento, era o suprassumo, era o Congresso da Fé Reformada, não é nada perto deste evento aqui que Jesus está ministrando. Então vai ser assim bombástico, uma coisa incrível, conferência missionária, então nem se fala. Pois é, a missão acabou não indo de vento em popa. O seleto auditório que escutava atentamente o ensino do reino ministrado por Jesus foi o primeiro a se indispor com a missão do mestre. E notemos bem, a polêmica não foi a respeito da cura física. Eu comecei a reflexão colocando esta situação que está aqui bem clara no versículo 17, ensino, cura, porque às vezes a gente levanta uma discussão de certos segmentos que enfatizam muito a cura, enquanto outros, nós não lidamos com o negócio de cura, nós lidamos com o negócio de ensino, nós somos da Bíblia. Para Jesus não tinha esquizofrenia nenhuma, o ministério dele era integral. E essas pessoas que levantaram questão contra Jesus, não foi por causa da cura física, foi por causa da doutrina mesmo. Toda a polêmica ficou em cima do quê? Onde já se viu perdoar pecados? Quem é este que pode dizer isso? Só Deus pode fazer isso. Meus irmãos, o modo da oposição se revelar é bastante criativo. Notemos bem. Primeiro, a racionalização da fé. A palavra arrazoar aparece 2 vezes nesse texto. E é grandemente colocada desta forma, porque, como eu coloquei no início, primeiro nós temos que crer. Se nós não cremos, não tem nada para ficar racionalizando. A gente não crê, não adianta. Nós vamos ficar filosofando a fé. E era o que os fariseus, os mestres da lei faziam. Eles estavam racionalizando a fé. O que nós precisamos é dar acreditação, crédito, e aí sim a nossa compreensão começa a ficar mais arejada. Mais do que isso, a oposição, ela se dá de forma assim escusa, não é às claras. Por isso Jesus, ao voltar-se para responder àqueles que o acusavam e faziam oposição, diz: por que arrazoais no coração? Em outras palavras, está dizendo: por que vocês ficam ali no cantinho fazendo ti? É tão ruim isso. As pessoas não dizem as coisas às claras. As pessoas não apresentam as suas dúvidas de maneira evidenciada. As pessoas ficam fazendo ti. Isso mata o progresso do reino. Racionalismo da fé, não expõe as coisas às claras, mas na verdade a oposição não era leve, era uma oposição ferrenha, porque determinadamente eles mostraram que desconheciam Jesus, a sua obra e o poder de Deus. A forma deles reagirem ao que Jesus estava fazendo ali foi nesses termos:
Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Desconheciam de maneira evidenciada quem era o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, esses critérios que eu estou levantando aqui, o racionalismo da fé, da exposição escusa das dúvidas, ou mesmo quando declaradamente nós revelamos que estamos em confronto com Jesus, esses critérios nos ajudam a reconhecer os opositores. Quando a gente percebe isso, a gente logo discerne, são opositores da fé, mas também ajudam a vigiar o nosso próprio coração para percebermos até onde nós mesmos não estamos sendo opositores, até onde nós não estamos trabalhando contra o patrimônio, até onde nós não estamos destruindo aquilo que nós mesmos estamos construindo. E por isso eu lembro o que Jesus disse, Mateus registrou no capítulo 18, acerca dos escândalos. E ele disse assim no versículo 6, Mateus 18, 6: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza. Este evangelho integral para o homem inteiro, que proclama a notícia mais importante, o perdão dos pecados, que nos leva a encarar que todo o nosso esforço não será jamais baldado, porque no final o Senhor vai fazer a sua obra. Ele encontra resistência, não é fácil de fazer. Muitas vezes os aplausos serão trocados pelas pedras, o elogio dará lugar às acusações, a oposição virá de onde menos se espera. Mas há mais duas derradeiras lições que quero deixar convosco. É que o evangelho integral para o homem inteiro propõe uma mudança radical na postura do homem. Vamos voltar a nossa atenção ao paralítico. Aquele homem que foi carregado pelos seus companheiros, que recebeu a notícia mais importante que todos nós temos que ter, do perdão dos nossos pecados, era um homem que ao longo de sua vida dependeu dos outros para se deslocar. Um homem prostrado. Prostrado tanto pela doença física, a deficiência física que ele demonstrava, como também pela perdição da sua alma. Não havia ainda conhecido a mensagem do Evangelho, a graça do perdão. Mas quando o Evangelho integral alcançou o seu coração, a sua postura foi totalmente modificada. De uma certa forma, a gente observa que a maneira como Jesus pontuou estas coisas é bastante sugestiva para nós. Depois de Jesus manter o debate com os opositores, ele diz: então vamos resolver a coisa nos seguintes termos, para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder para resolver o grande problema da humanidade, que é o pecado. Ele também tem poder para mudar a postura do homem. Levanta-te, toma o teu leito e anda, vai para a tua casa. Meus irmãos, três aspectos nós percebemos na mudança postural deste homem. Jesus disse: levanta-te. Ele tinha que deixar a inércia. Era um homem que era levado, era um homem que era conduzido, era um homem que ia ao sabor do vento, era alguém que era tangido pelas circunstâncias. A dependência de que ele era vítima o impedia de sair da sua inércia. Quando Jesus entra no nosso coração, não somos mais levados pela inércia das coisas. Passamos a ter um entendimento, uma correção, temos uma mudança na nossa vida. E Jesus disse mais: toma o teu leito. Aquele homem teve que suplantar o comodismo. Se de um lado a inércia não o leva mais, ele tem que assumir a sua posição. Agora ele precisa se deslocar. Agora ele precisa ir aonde o Senhor quer, mas ele vai com uma tarefa. Sua cama, o seu leito, como se diz, provavelmente era um colchonetezinho em que ele ficava muitas vezes ali deitado. Então ele tem que tomar esse leito para dizer: eu não fico mais na minha zona de conforto. Alguém vai dizer: zona de conforto, pastor? Esse homem, coitado, este homem precisava realmente da ajuda dos outros. Mas em que medida muitos de nós não nos justificamos da nossa inércia e do nosso comodismo, dando um rol
das nossas dificuldades, das nossas limitações, dos nossos problemas e nos acomodamos. Quando o Evangelho entra no nosso coração, a gente rasga esta lista. Não importam as circunstâncias, não importam as dificuldades, nós tomamos o nosso leito e finalmente seguimos com uma nova atitude. Este homem volta para casa glorificando a Deus. Eu não sei como é que você veio da sua casa para cá. Talvez apreensivo, talvez preocupado, talvez desejoso de alguma coisa, mas a minha oração é que você possa levantar-se, sair da sua inércia, possa enrolar o seu leito, sair do seu comodismo e você possa ter uma nova postura, uma nova atitude. Você possa voltar para casa e voltar para o trabalho e voltar para o estudo e voltar para os seus objetivos de vida glorificando a Deus, porque foi para isso que você foi criado. A primeira pergunta do nosso catecismo é esta: qual o fim principal do homem? Ganhar muito dinheiro, ser famoso, frequentar a lista dos 500 mais ricos da Forbes. Só o reverendo Wesley que está nessa dos 500 mais ricos da Forbes entre nós, né? Não, o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele eternamente. Por isso Paulo é o que melhor sintetiza o que deve acontecer na vida do paralítico e na nossa também. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E este viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Por isso, o Evangelho integral propõe uma mudança radical na nossa vida. Muda a nossa postura, mexe com a nossa essência, transforma o nosso existir de maneira profunda e absoluta. Por fim, o Evangelho integral para o homem todo torna Cristo manifesto a todos. Como dissemos, o palco em que se desenvolve este episódio provavelmente era a casa em que Jesus se sediava em Cafarnaum. À primeira vista, parece que Jesus estava privilegiando os fariseus e mestres da lei, que tinham um espaço preferencial, sala VIP para ouvir o mestre, e uma multidão ao mesmo tempo ficava ali em posição de aguardo para provar o que Cristo estava ensinando e realizando. Mas o final da cena, o final desta narrativa, nos mostra a condição em que ficaram todos diante do que viram. Meus irmãos, o Evangelho é o poder de Deus, assim assentou o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no primeiro capítulo, versículo 17. Ou seja, o poder de Deus não é a nossa estratégia evangelística, o método que a gente escolhe, este ou aquele é melhor. O poder de Deus não é o nosso aparato, a nossa infraestrutura para fazer a obra de Deus. O poder de Deus não são os homens que escalamos para liderar o projeto missionário. Esse homem é mais santo, esse homem é mais espiritual, esse pregador fala mais ao coração. Não. O Evangelho, de per si, é o poder de Deus. E quando este Evangelho é anunciado, e quando nós vivemos este Evangelho, e quando vivemos e naturalmente o anunciamos, ele por si só faz a obra de Deus. Nós não estamos nos isentando de proclamar este Evangelho, mas nós estamos dizendo que viver este Evangelho muitas vezes fala muito mais alto do que muita pregação. O fato é que o texto termina dizendo que todos ficaram atônitos. Em outras palavras, ficaram maravilhados, ficaram admirados, ficaram extasiados. Isso não tem a menor importância. O que é importante é que depois disso se diz: davam glória a Deus, glorificavam a Deus, reconheciam que Deus sim é Deus, que o Senhor é todo poderoso, que o Senhor é soberano, que o Senhor reina absoluto. Todos ficaram extasiados. Por quê? Porque o Evangelho integral para o homem inteiro teve lugar aqui. Porque não foi uma mensagem estanque, não foi uma ênfase doutrinária adicional, não foi um elemento derivativo, foi o cerne, foi a essência, foi a mensagem real que transformou todo aquele ambiente. De tal forma que quando nós
vivenciamos o cerne desta mensagem, o perdão dos pecados. E o fazemos nessa consciência de que nós fomos realmente perdoados pelo Senhor. Não fora o Senhor que tivesse nos perdoado, que seria de nós? E por ter tido sido perdoados, nós agora perdoamos aos outros. Nós também delegamos perdão aos outros, liberamos perdão aos outros. Sim, quando vivenciamos o cerne desta mensagem, quando nos empenhamos em levar alguém a Cristo com este objetivo, o restante, o Evangelho faz por si mesmo. Mas quando não fazemos isso, não tem discurso no mundo que produza o poder de Deus. Ora, o Senhor estava ali ensinando, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Que o Senhor não apenas nos ensine, mas o Senhor cure os nossos corações. O Senhor transforme as nossas vidas. O Senhor mude a nossa postura. E o Senhor nos torne verdadeiramente pregoeiros deste Evangelho integral. Curva a sua fronte, vamos orar. Gostaríamos de orar pela sua vida. Gostaria particularmente de orar no sentido de que você tivesse muita clareza de que Jesus não veio ao mundo senão por você. Que privilégio, Senhor. Não há aqui uma exclusividade, há aqui uma particularidade, um intimismo que só a palavra de Deus pode nos conferir. E nessa certeza que Jesus morreu na cruz do Calvário para trazer a solução da grande doença que você tinha, o perdão dos pecados. Você sim é uma nova criatura e agora está pronta a proclamar isso. Proclamar com os lábios, proclamar com a vida. Enfrentar as oposições que porventura venham, mas aqueles que estiverem ao redor, extasiados ficarão e darão glória, glória, glória ao Senhor. Pai Santo, Deus de bondade, Deus de misericórdia, ouve a oração de cada um dos teus filhos. E é nosso privilégio agora colocar a vida de cada um deles diante do teu altar de graça, para que aquilo que é essencial, aquilo que é vital, aquilo que não pode ser modificado, não escape a nenhum dos teus filhos aqui nesta manhã. E indistintamente, Senhor, que haja uma consciência, haja uma sinceridade de alma, que se não recebemos o perdão do Senhor, não formos agraciados com o poder do Evangelho que levou Jesus à cruz, morrer em nosso lugar, o restante não tem sentido. Mas quando, a Deus, alcançados por esta mensagem vital, nossa vida se transforma. Deixamos a inércia, assumimos uma postura forte, vigorosa, estamos prontos a nos empenhar na salvação dos outros também, e sabemos que no Senhor nada que fazemos é em vão. Reveste-nos, ó Deus, desta confiança, reveste-nos, ó Deus, desta crença, reveste-nos, Senhor, desta fé verdadeira, reveste-nos do poder do Evangelho. É o que te pedimos, humildemente agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos, meus irmãos, cantar o hino 336, que fala da transformação de que fomos alvos. 336. Vamos colocar-nos em pé. Perdido pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Amor me transformou.
seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sem Cristo Salvador me transformou. E agora ide em paz. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito do Pai, as consolações do Espírito Santo, repouse sobre vós, convosco permaneçam hoje e sempre. Amém. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Vamos nos cumprimentar na paz de Cristo. Bom domingo a todos.